O cantor Gustavo Lima diz que procura um partido para se candidatar à presidência da República em 2026. Apoiador declarado de Jair Bolsonaro, o anúncio foi feito pelo artista em entrevista concedida ao portal Metrópolis. Segundo o sertanejo, o objetivo é colocar o conhecimento dele em benefício de um projeto para unir a população. Seria, de acordo com ele, um gesto para o país, sem essa história de direita e esquerda. Então, isso é uma coisa assim que acende um alarme de cara, né? Quando a pessoa fala assim, não vai ser nem direita nem esquerda, acende o alerta do bonapartismo, né? Que é um fenômeno que não é de hoje, né? E ele começa lá, enfim, no século XVIII, no século XIX, perdão, na França, né? A primeira pessoa assim que iniciou esse ciclo de bonapartismo foi o Luiz Bonaparte, que era um parente ali de Napoleão Bonaparte, um grande mito ali na República Francesa, e que, enfim, era um presidente fraco, mas que se elegeu com uma base forte aí por causa da popularidade dele, e ele queria unificar a nação, era o negócio dele, né? Enquanto que a profissão dele, enfim, a história política dele não tinha uma, não representava nenhum setor político grande e tal. O negócio dele mesmo era ser um bom vivant, digamos assim, né? Então, essa coisa de não ser nem esquerda nem direita, isso aí enfim, são os termos que os demagogos usam desde sempre, né? Não é um negócio novo. Então, a gente pode lembrar só na história do Brasil várias pessoas que se disseram: não sou nem direita nem esquerda, eu estou aqui por causa do povo, quero unir o país, etc. Ser contra as divisões, e isso a gente sabe que é demagogia, né? Que isso, enfim, reforça um discurso despolitizante aí. Gustavo Lima justifica que o Brasil precisa de alternativas e ele está cansado de ver o povo passar necessidade sem poder fazer muito para ajudar. Então é sempre essa coisa aí, né, que a gente escuta já faz mais de 30 anos desde que o Brasil se redemocratizou. Não existem alternativas, o ambiente político, ele sempre é o mesmo pessoal, são aquele pessoal dos conchavos, né, são os cabeças brancas, etc, né, que isso tem um fator, assim, isso vem de uma história do Brasil que é o seguinte: a redemocratização feita de cima, né? Então, uma redemocratização burocratizada. A ditadura militar, quando ela acaba de uma forma assim bem lenta, bem negociada, e as elites políticas do Brasil, as elites como um todo no Brasil, né, tinham a tese de que a gente não pode extremizar demais, a gente não pode exigir demais agora dessa redemocratização, a gente tem que manter tudo, a gente não pode irritar os militares, digamos assim, porque senão a redemocratização não iria ocorrer, né? O que é pouco provável, na verdade. Hoje, olhando assim para trás, a gente consegue perceber que a redemocratização, pelo contrário, se houvesse mais pressão popular, ela teria ocorrido. Um emblema, assim, um símbolo disso foram as diretas já, né? Então, as diretas já, elas pediam que tivesse uma eleição direta, quando na verdade foi feita uma eleição direta a partir do Congresso, né? Que elegeu Tancredo Neves, e o Tancredo Neves não conseguiu assumir. Quem assumiu foi o Sarney. Então foi, vamos dizer assim, o primeiro puxada de tapete aí que teve. O Tancredo Neves, ao que tudo parece, já sabia que dificilmente ia conseguir terminar o mandato, por exemplo, ou que sequer ia conseguir se tornar presidente. Então eles já fizeram na maldade, digamos assim, de eleger o Sarney. E o Sarney foi uma figura que todo mundo, de princípio, já não gostou, até porque ele era associado à ditadura já tinha uma certa associação com a posição da ditadura, né? Então, essa coisa aí de, enfim, a gente tem uma política por cima, desde sempre foi assim, né, no Brasil. Claro que a gente luta contra isso, mas dizer assim, não há uma alternativa, é justamente o discurso que esse pessoal usa para insuflar novos líderes que vão manter da mesma forma essa política do alto, né? A gente quer uma política pela base. E eleger um cara com uma popularidade dessa, não tem como você mudar basicamente esse caráter elitista da política, porque só vai botar mais um elitista ali no meio, entendeu? Afirmou também que conhece muita gente e, embora não tenha ocupado nenhum posto político, é um empreendedor. Montou muitas empresas
e sabe fazer a roda girar. Ainda segundo o cantor, os pobres estão sem poder. Então, aqui outro problema, né? Então, ele falou que ele é um empreendedor, e por ser um empreendedor ele sabe como fazer a roda girar e por conta disso ele vai ser um bom presidente, etc, né? Isso aí é o discurso do gestor, né? Então é um negócio que começou a se popularizar muito, teve um ápice aí com o João Dória, por exemplo. Então, o João Dória veio muito com esse discurso do gestor, mas é um discurso que vem inclusive muito antes, dizendo, não, o presidente é um funcionário nosso, funcionário do povo, né? Então ele tem que cumprir, ele tem que agir como um gestor imparcial, etc., que é uma despolitização, né? Porque basicamente, qual a diferença de um político para um gestor, né? O político ele tem que lidar com interesses contraditórios, enquanto que o gestor não. Né? Tu tem ali os sócios da empresa, os acionistas da empresa, e existe uma métrica clara que determina se a empresa está indo bem ou não, que é o lucro. Então, a base de lucro ali é o que determina se a empresa está indo bem ou não. Existem outras, né, outros índices ali, outras métricas também são importantes, mas é uma coisa mais ou menos clara de se perceber, né? Então, quantos dividendos que a empresa está pagando para os sócios ali, para os acionistas. E não existem, em certa medida, interesses contraditórios entre os acionistas. Todos eles querem, de fato, que a empresa lucre mais, etc. Na política, não. A política é exatamente o oposto da gestão, né? Porque a política você tem vários grupos de interesse com, inclusive, interesses antagônicos, né? Quando você aumenta a taxa de juros, por exemplo, isso é muito bom para o rentismo. A FEBRABAN, né, a Federação Brasileira dos Bancos, fica extremamente feliz com o aumento da taxa de juros. No entanto, a CNI, Confederação Nacional das Indústrias, ela se vê contra, porque de fato se aumentou os juros, na hora de investir, né, hoje em dia todo o investimento que a gente faz na indústria, por ser uma grande planta e tudo mais, e demandar muito dinheiro, né, ele exige que você faça isso tomando crédito e isso torna o crédito mais caro. Então existe também essa política aí de interesses, né? Saber harmonizar interesses e saber quais interesses não serão atendidos, né? Também se criou uma teoria no Brasil, desde o Plano Real e com o Lula também, o Lula reforçou bastante isso, de que você pode ao mesmo tempo manter o tripé econômico do Plano Real, então a austeridade fiscal, essas questões, e também ter uma política social. Então, na verdade, não existe um problema de interesses, todos os interesses na sociedade, né? O secularismo fala isso, que o FHC também, em certa medida, pensava também ou propõe nos seus programas aí, políticos, todas as dificuldades da sociedade podem ser harmonizadas. Se você tem um bom gestor, você vai pegar todos esses interesses antagônicos e vai criar um programa político, um projeto político, onde é que todo mundo vai se ver contemplado, que não é verdade. Existem sim interesses antagônicos e sempre alguém vai sair perdendo. Não é impossível alguém não sair perdendo, e essa é a diferença do político, né? O político também tem que saber organizar a sua base, tem que também ter organicidade com a sua base. Então, qual é a base do Gustavo Lima, né? O Gustavo Lima representa os cantores sertanejos, né? Quem que o Gustavo Lima representa também é outro problema. O Lula, querendo ou não, ele era um representante, em certo sentido, dos sindicatos do Brasil, né? Uma nova onda de sindicalismo que se fez sentir no Brasil, e a partir disso construiu um partido, o Partido dos Trabalhadores, o qual ele é uma figura. E ele é um quadro político, não foi um gestor, né? Ele se tornou gestor depois. A mesma coisa com o FHC, por exemplo, em certo sentido, o FHC também era um quadro da elite brasileira, que fazia parte do tucanismo, que era nada mais nada menos que uma ala à esquerda de quadros que saídos do PMDB que visavam dirigir, né, esse elitismo político do Brasil, a partir de uma tecnocracia neoliberal, né? Então, esses quadros eles têm uma base. A gente tem que entender que os políticos eles têm uma base, são quadros, enfim. Poder de compra e o agronegócio não aguenta mais pagar impostos sem ter bem. Aqui, em certo sentido, ele já mostra qual é a base dele. São os agronegócios, não aguentam mais pagar impostos e tal. Que, na verdade, são os grandes privilegiados do Brasil, né? O agronegócio, a elite latifundiária, ela teve sempre muitos privilégios e hoje em dia vem cada vez tendo mais privilégios, né? Ela ganha muito privilégios, só você ver o plano safra, etc. Enfim, todos os subsídios que a gente dá ao agronegócio no Brasil, que são expressivos, certo?
E, no entanto, ele vê que o agronegócio não aguenta mais pagar imposto, como se, né, o grande problema do Brasil fosse os impostos que os empresários pagam. Sendo que a maior parte dos impostos do Brasil são impostos indiretos, ou seja, são pagos por quem é mais pobre. Não é quem. Enfim, e na verdade o setor da economia que menos paga imposto é o setor dos latifundiários. Vocês podem pegar essas tabelas aí, são públicas essas tabelas, vocês vão ver que o setor que menos paga imposto é o do agronegócio. Em feitorias para investir. Não? Tem algum comentário, Agora Sheila? vamos ver o comentário aqui da Sheila Magalhães sobre Eu, essa eu notícia aí. tendo a fazer um exercício que é o de não negar pessoas interessadas em entrar na política, sabe? Acho que a política precisa ser interessante. Acho que a política precisa atrair as pessoas e não repelir as. Então, aí ela parte de novo, né? A política é um teatro, sei lá, é um entretenimento, né? Não um teatro, né? A política tem que chamar as pessoas, tem que ser interessante para as pessoas. E assim, a política por si só ela já é interessante. A política de fato, a política é feita pelas bases. Porque a política de fato é a política que fala do salário mínimo, é a política que fala de moradia popular, é a política que fala, enfim, das coisas que são da realidade das pessoas. Nesse sentido, não tem como a pessoa não se interessar por política, porque de fato é um negócio que impacta diretamente a vida dela. E hoje em dia a gente vê que cada vez mais as pessoas se interessam sim por política. E que na verdade o desinteresse político anterior era um desinteresse da despolitização que o próprio sistema criava, que as elites políticas criaram com esse progressismo, esse PMDBismo aí, que eram grandes coalizões, e aí o presidente da república chegava e tinha 70% do congresso no bolso dele, e não existia mais debate externo na mídia, etc. Debate externo entre os partidos ali que compõem o governo, e todo mundo criava um grande acordo ali e tudo mais, e, enfim, todo mundo tentava se harmonizar, né, os seus interesses se harmonizarem. As pessoas, a gente precisa de novos quadros, mas a gente precisa de qualidade de políticos, né? Então, novos quadros não se constroem dessa forma. Tá? Então, primeiro ela já parte do princípio que, falando desse jeito, que os quadros se constroem indo para a eleição. Né? Então, a gente está falando de quadros eleitorais e, de fato, assim, quadros eleitorais do Brasil não falta para o Brasil. Né? A gente tem partidos especializados em vender apoio político e criar quadros. Né? Então, eles criam qualquer quadro, como era o Tiririca, mais 1 milhão de outros quadros aí que são quadros que ganham votos. Então, é isso aí de conseguir ganhar voto e conseguir contratar uma equipe que vai saber tocar o teu mandato parlamentar, isso aí a gente já tem, não precisa, sabe? Um cara que vai ganhar voto como o Gustavo Lima, etc. É um quadro político, o quadro político que a gente necessita, primeiro a gente necessita por um lado específico, que é o lado da população. Então, lado do povo, lado da classe trabalhadora, aí faltam quadros políticos de verdade, bem formados e tudo mais. Do outro lado, se você for ver a Febraban, sempre tem quadros políticos. Então, por exemplo, o Paulo Guedes, eles formam grandes quadros políticos, né? O Campos Neto, que era do Banco Central, presidente do Banco Central, agora é o Galípolo. Então, esses quadros políticos, esses grandes gestores aí do Estado, a partir de uma visão do capital, sempre são formados. Esses aí de quadro não falta. Né? O que falta é um quadro, por exemplo, para construir, para organizar a luta por um salário mínimo maior, pelo fim da escala 6 por 1, aí que se faltam quadros. Né? Então, quadros de trabalhadores, por exemplo, no Congresso. A minoria no Congresso é composta de trabalhadores. Né? Tem poucas pessoas que realmente têm um passado de trabalhador ali no Congresso. A maioria é desses ditos empresários, né? Que nada mais são do que capitalistas. Né? E aí eu me pergunto e jogo essa mesma reflexão para os nossos ouvintes, se de fato o artista Gustavo Lima reúne as condições, qualidades, características para ser de fato um gestor. E não é qualquer gestor. De novo, gestor, né? Para ser gestor, etc., gestor da presidência, etc. Não, a gente precisa de qualidade técnica, de quadros tecnocráticos, né? E isso desde o começo do Plano Real.
Então não existe mais debate político, luta de interesses, é tudo resolvido na base técnica, tudo resolvido na base da gestão, e a gestão técnica, no caso, né? Mas gestão da universidade. Então são um debate das grandes cabeças, da grande intelectualidade. A crítica que ela faz a Gustavo Lima é uma crítica burra. Então, claro, eu concordo que tem que se criticar essa posição do Gustavo Lima de se propor a presidência. Esse projeto dele é ridículo, mas não é ridículo pelo que ela fala, como se precisasse estudar e ser um grande intelectual, um grande gestor, ter um MBA pela Fundação Getúlio Vargas para se tornar presidente do Brasil, certo? Pelo contrário, essa questão é claramente, quando você despolitiza e diz que você precisa de um gestor como quadro político, você está dizendo que nada mais é que o quadro político tem que ser um burguês. Ou tem que ser alguém que representa os interesses burgueses, então tem que ser alguém que representa os bancos, representa o empresariado, etc., do Brasil. E até mesmo nesse caso, seria um quadro fraco, porque é um quadro que só sobe dessa economia aí burguesa e tudo mais, que só tem essa visão, enfim, se for formado na escola neoclássica ou na escola austríaca de economia, pior ainda, né? Mas ele vai ter uma visão, inclusive, despolitizante dentro das frações da burguesia, né? Porque é evidente que, mesmo dentro das frações da burguesia, existe luta política. E se ele não souber contornar essas lutas políticas, não souber tomar partido, não souber criar sua base, ele também vai ser um péssimo gestor também. Né? Não é o gestor do condomínio dele, né? Não é para ser síndico do prédio, é para uma presidência da República, é muito sério. Ser um empreendedor, São as viúvas do FHC, né? Enfim, vocês já entenderam. Fazer a roda girar na iniciativa privada são características que não necessariamente gabaritam alguém para comandar a presidência de um país. Claro. Né? Tem muito mais coisa envolvida do que isso. A gestão pública é muito diferente, inclusive, da gestão privada, de negócios próprios. Né? A gente está falando de fazer política, de contato com o Congresso Nacional, por exemplo, para não ser engolido pelos deputados. De novo, essa coisa do governismo, de que tem que ter uma base enorme no Congresso Nacional, etc. Né? Como a gente sabe que o presidencialismo não é assim, né? O presidencialismo não é pensado dessa forma. No entanto, o Brasil criou assim, esse tipo novo aí de presidencialismo, que é o presidencialismo de coalizão. Todo projeto político, né, tem que passar pelo Congresso e tudo mais, tu tem que juntar com 10 mil partidos diferentes, tu tem que inclusive trazer boa parte da oposição para se tornar uma oposição interna e aí negociar amplamente e essa colisão impor diversos obstáculos aí ao teu projeto político. Né? Então, basicamente, é essa questão aí também, negociar com o Congresso, como se o presidente só tivesse essa opção, como se o presidente não tivesse a opção, por exemplo, de pressionar a partir das bases, pressionar a partir das massas, fazer uma jornada de atos, fazer propor greve, enfim, usar as cadeias televisivas para, enfim, fazer realmente o jogo político como um todo, não só a partir da elite, né? A partir de cima, como eu falei desde o começo lá, né? Deputados e senadores, né, para que haja governabilidade, assim é o Brasil. De novo, a questão da governabilidade e tal, que é tão absurdo isso, né? Mas enfim, mas é uma questão muito brasileira essa coisa da governabilidade também, né? De achar que, enfim, tu tem que ter uma super maioria no Congresso e tudo mais, e que a governabilidade se constrói apenas com uma ampla maioria no Congresso, né? Assim é a política neste governo e em todos os anteriores, gente. A relação com o Congresso Nacional é o que muitas vezes determina os caminhos tomados por um governo, seja de fato, isso é verdade. Ele de qual partido for. Agora, também me parece muito difícil que Gustavo Lima aposte nessa história de sem direita ou esquerda, sendo de fato um apoiador declarado de Jair Bolsonaro. Sim, isso é outra questão também, né? O próprio Bolsonaro, em certo sentido, por ser uma figura bonapartista, ele também, em certo sentido, se opõe como acima da direita e da esquerda, né? Se botava acima da direita tradicional que existia no Brasil, né? E como uma coisa totalmente nova, etc. Como uma coisa, inclusive, fora do quadro político que se botava anteriormente. Né? Mas o Gustavo Lima, agora,
dando esse tipo de declaração, me parece um pouco que ele aposta no desgaste da direita, né, até 2026, mas também, em certo sentido, de que ele agora quer se propor como uma terceira via. Não acho que assim, não acho que a essa altura do jogo aí a gente tem a capacidade de dizer se ele vai se candidatar ou não, mas eu acredito que é mais provável que ele não vá se candidatar a presidente, mas que sim ele vai buscar algum outro cargo. Acho que isso é bem provável. E não se dizer nem de esquerda nem de direita, me parece um prelúdio para ele assumir uma posição em algum partido fisiológico, algum partido dessas grandes máquinas partidárias. E eu apostaria no União Brasil do Caiado, eu apostaria no União Brasil de sair como senador, né? Não custa nada lembrar, o União Brasil ele é uma dissidência do antigo Arena, que era uma máquina partidária aí que a ditadura militar usava no Brasil, né? E uma parte dela saiu, o PFL, salvo engano, para apoiar o Sarney. E desde então eles, enfim, tem essa máquina aí partidária que eles ficam, né, usando e tudo mais. Ao invés de ter acontecido uma extinção das máquinas partidárias constituídas na ditadura, a gente manteve esses gigantismos de uma máquina partidária absurda, que era do PMDB, do PFL, do PDS também, né, que depois foi o que o Arena se tornou, e outras grandes máquinas, né, outros gigantismos como, por exemplo, a TV Globo. E, além disso, ele vai ter de escolher um partido, e esse partido certamente vai ser ou de direita ou de esquerda. Não necessariamente, porque muitos partidos no Brasil eles se põem como governistas, né? São partidos que simplesmente eles vendem o apoio político. Então, alguns partidos no Brasil se especializam numa luta eleitoral, em serem dirigentes de grandes blocos de coalizão, por exemplo, como é o PL, que, enfim, quando ganha o governo, se especializa em construir uma grande coalizão aí com os outros partidos. A mesma coisa o PT. Então, a gente tem dois partidos que se especializam em construir quadros dirigentes e que, por conta disso, em certo sentido, se queimam e perdem apoio político, e perdem capacidade política. E a gente tem partidos que vendem apoio de base no Brasil. E aí, esses partidos seriam, sei lá, o PMDB, o PSD, o União Brasil, o que eu acredito que é mais a cara do Gustavo Lima, né? Então, faria muito sentido, por exemplo, ele ganhar uma imensidão de votos. Ano que vem, a eleição vai ter 2 votos para senador e ele pode ser um forte candidato a chamar voto para outro candidato menos popular, inclusive que vai de encontro aí com seja alguém da direita ou seja alguém da esquerda, depende da articulação política que o União Brasil ou o outro partido que ele vai concorrer esteja fazendo, né? Ou de centro, será? Mas me parece que o caminho dele já, se de fato isso aqui não for só uma história, né, e tal, se for só um balão de ensaio para ver como é que pega, como é que as pessoas reagem e tal, me parece que o caminho dele seria um partido de direita. Mas aí tu acha várias coisas. Tu acha, por exemplo, o Bolsonaro, ele tinha uma visão claramente intervencionista na economia, né, já do passado no militar nacional desenvolvimentista. E ele, tão prontamente ele viu que esse discurso aí não caberia, enfim, para que ele conseguisse ter as alianças com o grande empresariado do Brasil, com a Febraban, com, enfim, todos os banqueiros e rentistas do Brasil, ele adotou o Paulo Guedes, mudou a opinião dele, certo? Então, na política não há nada mais fácil do que mudar a opinião, certo? Mudar a opinião é muito fácil, ainda mais quando toda a tua política, toda a tua carreira política, como é o caso do Gustavo Lima, aí, é baseada na popularidade, não uma construção de fortes laços políticos a partir de uma base, a partir, enfim, de movimentos sociais, etc. E nada contra, seria uma escolha, mas não venha pregar que não estaria, assim, fazendo uma escolha entre direita e esquerda, né? Já que é para se posicionar, se posicione, né? Se posicione. Claro, mas eu duvido muito que ele tenha qualquer posicionamento político. O posicionamento político dele, eu acho que ele se eleger e ele ganhar um carguinho dele, enfim, né? Não me parece que ele tenha grandes ideias. Ele falou, não pensam no povo, e também o agro tá pagando muitos impostos. Bom, o agro pagar
poucos impostos, ao contrário do que ele fala, é inclusive um dos fatores que faz o povo, né, ter um custo de vida muito alto. É justamente esse modelo de agricultura para exportação de commodities e tudo mais, que tem um impacto muito negativo no peso da alimentação no bolso do trabalhador, por exemplo, né? Então, assim, é flatus vocis, ele fala qualquer coisa aí que ele acha que vai ser bonita e tudo mais, e que o pessoal vai abraçar, e é isso que eu acho que ele vai pretender fazer, e vai ganhar o carguinho dele, isso sim. Nesse quesito aí ele vai ser muito fiel. Mas me parece que assim é muito cedo para a gente falar disso ainda. Tem já desdobramentos, eu estava vendo e compartilhando aqui com a Carla um pouco no bastidor, um vídeo que o Nicolas Ferreira, deputado mais votado no Brasil, fez, e ele fala assim, que cachaça é essa que o Gustavo Lima tomou? Então, em certo sentido, o Nicolas Ferreira não se botou como oposição ao Gustavo Lima, né? É legal a gente frisar isso. Ele falou, ó, Gustavo Lima, ele pode ser inclusive uma boa alternativa caso o Bolsonaro não possa concorrer, né? E eu acho que vai ser mais ou menos esse discurso, assim, a gente vai ter vários possíveis candidatos até o momento que se definir realmente quem que vai ser o candidato da direita. Me parece pouco provável que seja o Bolsonaro e também o Caiado, porque o Caiado também teve aquelas implicações com a justiça e ficou inelegível, né? E aí vai se determinar, eu acredito que vão botar o nome do Tarcísio e tudo mais. Enfim, as pesquisas vão determinar aí a viabilidade de cada candidato. E quem não conseguir ou quem não se vê como uma alternativa viável vai acabar se tornando candidato a senador. Inclusive porque agora temos 2 vagas aí para senador, facilita muito, né? Agora se tornar senador. E o Tarcísio tem quase uma reeleição garantida, né? É muito difícil ele não se reeleger. É uma coisa bem histórica assim do Brasil, e em especial em São Paulo a reeleição. Então, me parece assim, pouco provável que ele não consiga se reeleger e aí trocar, né, trocar 2 passos voando por um na mão é complicado nesse ponto de vista aí. E ele ironiza, inclusive falando do que seria a primeira-dama do Brasil, no caso na eventualidade de Gustavo. Ele tentando ser gurizão e tal, o Nicolas Ferreira, e não falou nada, né? Ele consegue fazer um vídeo falando sobre o Gustavo Lima sem falar absolutamente nada. A questão ali é, se o capitão sair, a gente vota o capitão, se o capitão não sair, talvez eu vote no Gustavo Lima, talvez eu apoie o Gustavo Lima, então é aquela coisa, é só falar para ganhar hype e tudo mais, né? Enfim. Mas até o próximo vídeo, galera.